A graça e a paz a todos vocês, queridos irmãos, amigos, aqueles que estão acompanhando e que vão passar a acompanhar o nosso canal, denominado Medita de Dia e de Noite. Hoje, dia 15 de setembro de 2025, nós vamos iniciar a segunda gama de estudos aqui do nosso canal. Qual será o assunto? Os livros da Bíblia. Como eu disse no vídeo introdutório, vídeo de apresentação, se você tinha interesse em saber quem escreveu os livros, quando escreveu, para que escreveu, para quem escreveu, será que nesses livros nós podemos ter um lampejo sobre Cristo, a ação do Espírito Santo? E hoje nós vamos estar estudando o livro de Gênesis. Saber quem escreveu o livro de Gênesis, quando escreveu, o seu conteúdo, a sua aplicação, aonde Cristo é apresentado no livro de Gênesis e aonde o Espírito Santo está em ação. Então vamos lá. O primeiro livro da Bíblia, ele é chamado de Gênesis. Por quê? Primeiro porque ele tem o significado de as origens. Na Bíblia hebraica, nós encontramos o título desse livro como No Princípio. No princípio, o livro dos começos. Por isso que ele é chamado de Gênesis, o livro das origens, onde tudo se inicia, e se inicia a partir de Deus. Primeiro ponto que nós vamos abordar sobre o livro de Gênesis é quem é o autor. Quem escreveu o livro de Gênesis? É óbvio que você já sabe pelos vídeos anteriores que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Então, homens escreveram, mas escreveram impulsionados, direcionados, comissionados pelo próprio Deus. Então, essas são palavras de Deus. Começando com o autor de Gênesis, tradicionalmente o autor de Gênesis é considerado Moisés. Moisés, então, ele é aquele que escreveu o livro de Gênesis. Junto a esse livro, nós encontramos os outros 4 livros, a qual nós chamamos de Pentateuco, juntando os 5, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a qual nós vamos estar estudando à medida do tempo. O próprio Jesus, um ponto importante sobre o autor de Gênesis, é que Jesus disse o seguinte: se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. João 5,46. Então o próprio Pentateuco descreve Moisés como alguém que escreveu extensivamente. No vídeo eu vou estar passando aí do lado as passagens que comprovam isso. Então veja, que isso nos conta que Moisés, lá em Atos 7,22, nos conta que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, porque Moisés foi criado com os egípcios, Então, nas notas que acompanham os textos, nós podemos observar que Gênesis, ele nos traz um bom número de termos, quando nós vamos estudar a fundo, que não é o propósito desse estudo. O propósito desse estudo é passar uma informação básica, simples, inicial, para que você possa começar a entender. Aí, se você quer ir a fundo, como eu disse aqui, nos mostra um número de termos, ou seja, observar todos os capítulos de Gênesis, palavra por palavra. Aí você vai observar um bom número de termos que são emprestados da língua dos egípcios. Então isso nos mostra que o autor original, ele tinha suas origens também no Egito. Por isso nós podemos usar isso como uma prova real de que Moisés foi o autor do livro de Gênesis. Então, você que está me ouvindo, entenda claramente que Moisés foi aquele quem escreveu Gênesis, inspirado por Deus, comissionado por Deus. Então nós podemos ver que o autor, tradicionalmente, mas também com provas concretas, o próprio Jesus, o próprio Novo Testamento, nós vemos
que comprova que Moisés foi aquele que escreveu o livro de Gênesis. Agora a data. Também uma data se dá para esse livro. A data tradicional da saída do Egito se encontra no meio do 15º século a.C. Lá em 1 Reis 6:1, nós vamos encontrar uma afirmação que Salomão começou a construir o templo no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Então entende-se que Salomão tem iniciado essa construção em cerca de 960 anos antes de Cristo, datando então assim a saída do povo em 1440 a.C. Dessa forma, Moisés redigiu o Êxodo depois de 1440 a.C. Então, durante 40 anos no deserto. Então, nós podemos perceber que a data dada através dessas bases que nós temos aqui, através dos estudos, é que este livro de Gênesis ele foi escrito no ano de 1440 antes de Cristo. Quando eu falo antes de Cristo, é antes do primeiro advento de Jesus na Terra. Então nós vimos o autor é Moisés, nós vimos a data, né? Agora, qual que é o conteúdo de Gênesis? O que Gênesis trata? Quais são os assuntos importantes que Gênesis traz para que a gente possa aprender e entender o que o livro se trata? Então eu vou falar sobre o conteúdo de Gênesis através de 5 pontos. O primeiro é que Gênesis inicia com uma formação do sistema solar, os preparativos da Terra para sua habitação, a criação da vida sobre a Terra. Todos os 8 atos da criação foram executados em 6 dias. Como diz a Bíblia, né? Em 6 ele cria, no 7º ele descansa. O segundo ponto é que os 10 capítulos seguintes, depois do primeiro capítulo, nós vemos que nos explica muitas origens de muitas qualidades misteriosas sobre a vida. Uma delas é a sexualidade humana, o matrimônio, o pecado, a doença, as dores de parto, a morte, a ira de Deus, a inimizade do ser humano contra o próprio ser humano e a dispersão das raças e línguas por toda a terra. Então nós vemos depois do capítulo 1, que é um resumo no geral de toda a criação, o capítulo 2 até o capítulo 11, eles trazem para nós detalhes sobre a criação antes e depois de ter pecado contra Deus. Por isso que nós vamos encontrar ali o que diz aqui, qualidades misteriosas de vida. Nós vamos ver a respeito sobre a sexualidade humana, nós vamos ver sobre o matrimônio, onde surgiu o matrimônio, nós vamos ver sobre o pecado. Em Gênesis capítulo 3, nós vemos a queda do homem, e junto com a queda do homem, a queda de toda a humanidade. Nós vemos também a respeito que começam a surgir dores, como as dores de parto, a morte já está presente dentro da vida humana. Nós começamos a ver a ira de Deus também se manifestar. Nós começamos a ver agora o ser humano se levantar contra outro ser humano. Foi no caso de Abel, com Caim matando Abel, né? O terceiro ponto aqui do conteúdo que Gênesis traz é que no início do capítulo 12, agora em Gênesis, nós vamos ver um relato sobre Abraão. Então começa a inauguração do concerto de Deus com Abraão. Esse é um concerto glorioso, eterno, que foi renovado com o filho de Abraão, que é Isaac, e depois com o seu neto, filho de Isaac, Jacó. Então nós vemos que é impressionante pela forma e característica da narrativa desse livro, é que nós vemos um outro relato inspirador, que é o de José, quando também começa a multiplicação do povo de Deus no Egito. E trata-se também de uma lição sobre como Deus escolhe alguém divinamente, conforme nós vamos ver em Romanos 9, quando Paulo fala como Deus escolhe. Então nós vemos aqui nesse terceiro ponto que do capítulo 1 ao capítulo 11 trata de situações da criação, de coisas que começaram a surgir na vida humana, mas agora no capítulo 12 a mensagem, a narrativa vai se voltar somente ao homem,
a aliança que Deus tem com ele e a sua descendência, que no caso nós estamos falando de Abraão. No quarto ponto, Gênesis também antecipa um pouco o Novo Testamento. Você, leitor da Bíblia, estudante, você vai perceber isso, que Gênesis também ele antecipa um pouco de muitas formas. Primeiro que Deus ele é pessoal e ele é triuno. Segundo que Deus institui o matrimônio. Outra coisa que nós vemos dentro do livro de Gênesis é a seriedade do pecado e o seu julgamento divino, mas também a justificação pela fé. Assuntos, temas que são tratados depois no Novo Testamento. Então a árvore da vida também, que é perdida em Gênesis, ela é restaurada lá em Apocalipse 22. Então esse quarto ponto vai mostrar para nós alguns princípios ou alguns pontos que já são manifestos no Novo Testamento. É como se fosse uma antecipação do Novo Testamento. E quinto e último ponto sobre o conteúdo do livro de Gênesis é que Gênesis conclui com a bênção de Jacó sobre Judá, aonde ele diz que dessa tribo viria o Messias. Ele cita o seguinte: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Lá em Gênesis 49:10. Então ele está falando a respeito de Cristo. Da linhagem, da tribo de Judá viria o Messias, o qual já lá no capítulo 3, versículo 15, nós vemos que é chamado como o início do evangelho, o broto evangelho, porque está falando do descendente da mulher, da semente da mulher. Isso se refere a Jesus. E ele viria da linhagem de Judá. Agora, outro ponto importante nós vemos dentro do livro de Gênesis é sobre a aplicação pessoal. Como que eu posso aplicar tudo isso que o conteúdo nos traz na minha vida pessoal? Isso é um ponto muito importante, irmãos, quando nós lemos a Bíblia. Além de nós entendermos o contexto histórico, o contexto literário, além de nós entendermos para que ela foi escrita, como que agora a gente vai pegar esse texto e aplicar no nosso viver. Esse é um dos princípios para todo leitor, para todo estudante, para cada irmão e irmã, cada cristão, quando ler a Bíblia. Além de entender o seu contexto, é aplicar. É a prática, nós precisamos ter a prática. Então Gênesis, ele questiona de imediato muitas percepções seculares do universo. Você já vai entender isso daí. De forma que a pessoa que estuda de forma séria Gênesis, ela precisa acostumar-se com isso daí, a pensar de forma diferente. Precisa pensar de forma diferente. Por exemplo, o próprio livro de Gênesis, ele não é um livro científico. Ele não é um livro biológico, ele não é um livro que se preocupa a provar a existência de Deus, mas ele é um livro começando da seguinte forma: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Foi ele que criou. E é assim. Ponto e acabou. Gênesis, ele quer trazer essa mensagem. Só que nós precisamos pensar de forma diferente. Precisamos perceber o mundo e a sua história de forma como os antigos autores bíblicos nos revelam. Confiar no que está escrito. O exemplo os capítulos de 1 a 3 não devem ser entendidos como algo alegórico, algo metafórico, não, mas como fato, como que realmente aconteceu. O que está sendo registrado ali é que realmente aconteceu. Então é isso que nós temos, é dessa forma que nós temos que enxergar a Bíblia. Mas não tem algo metafórico dentro da Bíblia? Lógico que tem. Mas no caso aqui de Gênesis, nós precisamos entender como fato. Principalmente no caso da criação. Então a palavra de Deus sempre deve estar acima dos homens. Não devemos julgar a sua palavra. Antes é ela que nos julga. Então, vendo isso, nós consideramos como primitivos simplesmente porque eles relacionavam-se, ou seja, os hebreus primitivos, aqueles primeiros, porque eles se relacionavam com a realidade daquela época de forma diferente. Então nós precisamos olhar também dessa forma. Nós podemos ter herdado um pensamento diferente das coisas, mas é dessa forma que nós precisamos olhar para o texto e aplicá-lo de forma pessoal.
Então Gênesis também ensina muitas lições. Abraão é um exemplo de fé. Então é uma aplicação pessoal. José também, a vida de José é um precioso sermão sobre aqueles que sofrem justamente, mas que Deus os honrará se forem fiéis. Então nós compreendemos também, por último, de forma correta, a natureza humana. Conseguimos entender a natureza humana através de Gênesis, com o antes e o depois do pecado. Nós vemos a verdade do pecado original, porque realmente afetou a humanidade inteira, né? Quando Adão pecou, ele levou todos a pecarem junto com ele. E isso é a universalidade do pecado. E que nós só temos um Salvador. Com isso eu vou entrar para o quinto ponto, que era onde Cristo é revelado em Gênesis. Cristo, ele existe como palavra viva. Ou seja, quando nós lemos João vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo era a palavra. Nós vemos em Gênesis que Deus triuno está operando, está atuando na criação e tudo que acontece nesses capítulos do livro de Gênesis. Por exemplo, no princípio estava Deus criando os céus e a terra. Ele disse: haja, a sua palavra. Deus o Pai, a palavra, e o seu Espírito pairava. Deus Espírito. Então, Cristo é revelado primeiro na palavra, porque Ele é a palavra. Então, o ministério, e outra coisa, o ministério de Jesus também é antecipado em Gênesis 3,15, quando nós vemos que da semente da mulher sairia aquele que iria ferir a cabeça da serpente. Ou seja, aquele que traria a redenção a nós. E isso fala sobre Jesus. Também nós vemos que há uma posteridade mencionada em Gênesis, mas também que Paulo reitera ela na carta aos Gálatas, sobre a linhagem de Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo. E nós também é o tipo de Jesus, é o tipo de Cristo dentro do livro de Gênesis que aparece ali. E o autor de Hebreus vai identificar essas figuras, vai ligar uma na outra, mostrando para nós. Mas a grande revelação de Cristo em Gênesis encontra-se no estabelecimento do concerto de Deus com Abraão, isso lá nos capítulos 15 e 17. Deus fez promessas gloriosas a Abraão. Só que em Jesus é o maior cumprimento dessas promessas. Quando Deus falou assim: em ti será bendita as famílias da terra, todas as famílias da terra. Por quê? Porque de Abraão viria as 12 tribos de Israel. De Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó, e de Jacó as 12 tribos. E uma das tribos, chamada Judá, viria quem? O Messias. Então, com isso, todas as famílias da terra seriam abençoadas através disso. Então nós vemos que Cristo é revelado aí. Quando você ler Gênesis, você vai entender, quando você ler esses textos que já foram citados aqui, você vai entender que Jesus, ele é revelado dentro do livro de Gênesis. Agora, por último, o sexto ponto é que o Espírito Santo está em ação também no livro de Gênesis. Ele está trabalhando, ele está movendo no livro de Gênesis. Nós começamos a ver isso no versículo 2, onde diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando Deus dava uma ordem pela palavra, a palavra criava aquilo, trazia algo, aquilo que Deus deu ordem à existência, e o Espírito preservava aquilo. Então nós vemos a ação do Espírito Santo. Embora ele não seja mencionado, mas ele agiu na vida de José, quando trouxe a revelação do sonho do faraó. Lá a história das 7 vacas magras e 7 gordas, 7 espigas ruins e 7 boas. Então tudo isso foi a ação do Espírito Santo de Deus. Nós também vemos a ação do Espírito Santo ao trazer os animais para a Arca de Noé. Você acha que quem deu o comando, quem deu a voz de comando para aqueles animais adentrarem dentro da arca? Foi a ação do Espírito. Nós também percebemos outra operação na vida dos patriarcas, quando protegeu suas famílias, quando guiou, quando abençoou. Então, tudo isso foi o mover do Espírito dentro do livro de Gênesis. Meus queridos, fica aí
esse primeiro ponto, início, pontapé da nossa segunda gama de estudos, aonde nós podemos ver quem escreveu o livro de Gênesis, a data, o conteúdo de Gênesis. Existe como aplicar pessoalmente? Sim. Cristo é revelado no livro de Gênesis e o Espírito também está atuante no livro de Gênesis. Então, uma breve revisão aqui para nós entendermos. O autor, tradicionalmente, nós consideramos como Moisés. A data, cerca de 1440 a.C., fazendo ali o que? Uma comparação com o texto de 1 Reis 6:1, quando o templo começa a ser construído, datando da saída do Êxodo até aquele momento, chega-se a 1440 anos em que esse livro foi escrito. O tema desse livro, ou seja, o conteúdo, o que trata são os inícios de tudo. E palavras-chave que podemos encontrar dentro de Gênesis é criar, aliança, genealogia. Então tudo isso nós encontramos nesses 6 pontos abordados aqui sobre o livro de Gênesis. Eu quero agradecer a você, querido irmão e irmã, que teve a paciência de estar aqui junto, estudando, ouvindo a palavra de Deus.